Esperando a galerinha entrar aí primeiro aí. Vinícius já entrou já. Negócio aqui no zóio aqui da gente aqui, ó. Aparecendo umas bolinhas do zóio, ó. As bolinhas do zóio. Fala, meu querido, beleza, beleza? Como é que tá essa força aí? Tranquilo? Ó, só tá faltando deixar careca, né? Deixar a barba crescer pra ficar igual o Flock, entendeu? Mas estamos aí, cara. Beleza, beleza? Desculpa a demora aí, gente. Me perdoe aí. Mas obrigado por vocês estarem aí. Peguei o busão, o cara pulou a roleta. Aí na hora que ele foi encostar a cabeça no vidro lá, acabou trincando o vidro do ônibus lá e pronto. Aí ficamos parados um tempão. Aí comecei um pouco tarde. Bom, falar um pouco sobre influência é uma coisa muito tensa, né, nos tempos de hoje, porque para influenciar os filhos tá difícil, cara. Tá muito difícil. Mas eu vou voltar um pouco na pré-história, né, porque eu gosto muito de trazer a história dos primórdios para a gente começar a pensar nisso daí. Porque o que acontece? Antigamente não tinha tanta influência como temos hoje, né? Antigamente era muito difícil ter influência muita desse pessoal aí da internet aí. Então a gente vai ter que voltar um pouco na história aí. Desde já gostaria muito de dar boa noite a vocês aí. E vamos que vamos, que o tempo é curto. Bom, como surge uma influência? Se nós olharmos na época dos primórdios, na época dos homens sapiens, a gente olha que todos gostariam de ser o guerreiro, aquele que domina, aquele que traz a caça para casa, aquele que corre atrás e faz o seu, aquele que tem força de vontade, aquele que não inventa desculpa, aquele que sempre sai e traz algo em troca. Ele consegue trazer algo para dentro da sua casa, principalmente na caçada, né? E a gente percebia que muitos desses aí padeciam na beira do caminho porque não tinha estrutura emocional, psicológica e sem falar na corpórea também, na massa corpórea, para correr dos ataques, para se proteger, para ter um ataque melhor, uma destreza melhor e uma determinação de força de vontade e garra. E aí com o tempo que o tempo vai passando, nós percebemos que naquele filme, por exemplo, 300 de Esparta, né, a gente não entende por que eles olham para a criança ali, jogam algumas crianças recém-nascidas que não tinha como lutar, que não tinha como proteger Esparta. Então elas são sacrificadas ali para que eles possam guerrear. E sempre eles botam o menino para guerrear, para lutar, no meio da selva, no meio do gelo ali, tudo, para deixar sempre os guerreiros mais fortes. Mas com o passar do tempo, isso vem chegando até nós. Por exemplo, na época dos nossos pais, filho de peixe, peixinho é. Se é pedreiro, o pai levava para trabalhar, então você ia ser pedreiro. Se é carpinteiro, você ia trabalhar com seu pai, então você seguiria carpinteiro, marceneiro, serralheiro, e assim sucessivamente. Porém, hoje, quando nós vemos para a cidade grande, nós temos a faculdade, nós temos a escola, nós temos, quero ser um policial, quero ser um médico, quero ser uma enfermeira, quero ser isso, quero ser aquilo. E muitas das vezes, nós, como nosso dia a dia é corrido, principalmente quem tem que pagar aluguel, salário mínimo, essas coisas todas, como o seu dia a dia é corrido, então você sai de manhã para trabalhar. E aí nós percebemos que hoje não dá mais para o homem só manter a casa, também tem a esposa também para manter. Aí eu te pergunto, quem cuida dos nossos filhos? Se o pai e a mãe estão fora trabalhando, entendeu? Então a gente começa a perceber que nós não temos muita influência pelos nossos filhos, porque querendo ou não a gente está praticamente zero tempo com eles. Porque querendo ou não, nós somos aquela pessoa que sai para caçar. Nós somos aquela pessoa que vai à caça. Entendeu? Então, nós desprendemos do nosso tempo para trabalhar, né, para trazer o melhor para dentro de casa. Então a gente não tem esse convívio com nossos filhos. E aí entra a grande pergunta. Será que no século de hoje a gente consegue influenciar os nossos filhos? Se você acha que sim, coloque aí uma joinha assim. Cara, eu creio que dá pra gente influenciar os nossos filhos. Agora, se você acha que não, fala assim, Paulinho, não sei. Tenho minhas dúvidas. Por quê? Por que da pergunta? Primeiro, olha pra internet hoje tanto de pessoas que conseguem influenciar nossos filhos. E não são poucas pessoas que conseguem influenciar nossos filhos, não são várias pessoas. Entendeu? Porque, querendo ou não, nossos filhos estão em fase de construção, fase de construto.
Entendeu isso? E isso daí é uma coisa que nós devemos observar constantemente. Porque eu falo com o pessoal direto, falo assim, cara, nós estamos entrando numa geração TikTok e YouTuber. Hoje ninguém mais quer pegar a mão na massa. Hoje ninguém mais quer trabalhar pesado. Hoje ninguém mais quer trabalhar ajudante de pedreiro. Hoje todo mundo quer fazer seu vídeo, ganhar dinheiro e tudo. Mas aí que entra o grande problema. Todo mundo nasceu para fazer vídeo? Todo mundo nasceu para ser TikTok? Não. Por que não? Porque a sociedade ela não se baseia só nisso. Entendeu? Então aí nós devemos entender como influenciar os nossos filhos. Como tentar conquistar ainda que resta dos nossos filhos, ainda que resta de nós dentro dos nossos filhos. Simples. Comece a curtir o que seu filho curte. Comece a entrar no mundo dele para resgatá-lo ele até você. Por quê? Porque hoje tá difícil. Eu tenho visto muito vídeo dos meninos batendo na cara dos pais, das crianças batendo na cara das mães. E aí eu fico lembrando da nossa época. Na nossa época, ai de nós se levantássemos a voz sobre os nossos pais. Entendeu? Mas só que isso daí que eu quero dizer para você, que a influência em si, ela é o maior poder que você tem sobre o seu filho. Não é bater, não é espancar, não é gritar, não é berrar, é influência. Quanto que você consegue influenciar seu filho? Porque, querendo ou não, se você não conseguir influenciar seu filho, o coleguinha da escola vai influenciar. Se você não conseguir influenciar a sua filha, a coleguinha da escola vai influenciar ela. E querendo ou não, hoje em dia, para perder um filho está apenas um estalo de dedos. Porque hoje em dia, as coisas estão muito mais rápidas do que da nossa época. E querendo ou não, às vezes a gente fecha os olhos para que a gente está vendo, às vezes a gente fecha os olhos para que isso não está acontecendo. Mas aí eu falo para você, em qual parte na área da vida do seu filho você tem influenciado? Porque querendo ou não, a tendência dos nossos filhos é olhar para a gente com um ar de herói. A jornada do herói. Todos os filmes que têm uma trajetória, você pode perceber que existe uma jornada do herói. O cara era fraco, aí ele foi escorraçado, passou por dificuldade, ele começa a lutar, a guerrear, até se tornar um herói. Só que hoje em dia, qual é o problema de hoje em dia das temáticas do filme? A pessoa já tem um poder magnífico, não treinou que ninguém, mas ela adquiriu um poder supremo acima dos mestres dela. E aí que entra o grande problema. Na vida, todos nós devemos ter um mentor. Por que as pessoas antigos eles viviam mais? Eles aprendiam. Eles sentavam ali na beira da fogueira ali e conversavam. Olha, na época do meu pai, a gente matou um urso, na época do meu pai a gente pegou um leão, na época do meu pai nós caçamos um lobo, na época do meu pai nós fizemos isso, na época do meu pai... Eles tinham histórias para passar. E hoje, quais histórias que a gente conta para os nossos filhos? Isso se a gente conta. Porque querendo ou não, como eu disse lá no início, a nossa vida está tão corrida que a gente só quer chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, assistir uma série, um filme e dormir que amanhã tem mais. E o vídeo hoje eu não vou alongar muito, porque como eu cheguei atrasado, o vídeo ele tem em torno de meia hora, então eu não vou alongar muito. Mas eu gostaria de saber de vocês, cara, como é que vocês têm influenciado seus filhos? Como é que vocês têm ordenado, cuidado da sua casa aí, entendeu? Porque querendo ou não, nós vivemos um tempo sombrio, onde que eles ensinam nossos filhos a se levantar contra os pais. Onde que o conselho tutelar tem a capacidade de falar que nós não podemos corrigir nossos filhos e ensinar o caminho que ele deve andar. Nós não podemos falar com os nossos filhos que aquilo que ele está fazendo está errado. Porque, querendo ou não, nosso filho ele não sabe qual é o gênero dele, nosso filho não sabe a identidade dele, nosso filho não sabe. Porque nosso filho é um não binário. E isso daí nos preocupa, porque, querendo ou não, nós temos princípios e valores que a gente devemos preservar. Porque uma sociedade ela só vai para frente com princípios e valores. Não estou dizendo aqui que eu sou contra, estou dizendo aqui que eu respeito. Porque eu tenho uma menina de 11 anos. Eu tenho ciência disso. E se minha filha lá na frente se tornar lésbica, ela vai continuar sendo minha filha. Mas eu não quero que ninguém ensine ela agora, que ela é criança. Ela é uma pré-adolescente. Deixa ela desbravar o mundo dela. Entendeu? Eu creio que nós estamos vivendo num tempo onde que todo mundo quer ditar regra, cagar regra dentro da sua casa. Aprende uma coisa, papai e mamãe. Quem manda na sua casa é você.
Quem manda nos seus filhos é você. Quem tem autoridade na sua casa é você. Não é seus filhos que determinam o que vai fazer ou deixar de fazer, não. Então nós devemos entender isso e começarmos a lutar por isso daí. Porque se nós não lutarmos pela nossa família, quem vai lutar? Se nós não lutarmos pelos nossos filhos, quem vai lutar? Você acha que o governo, você acha que o Estado está preocupado com sua família? Você acha que o Estado está preocupado com seus filhos, com o futuro do seu filho? Você sabe por que os ricos perpetuam no poder? Existe um filme chamado Joias Brutas na Netflix, que é com Adam Sandler, que não tem nada de comédia. Quando eu assisti aquele filme, eu falei assim, pô, filme maneiro, top, deve ser comédia pura, porque a gente olha para Adam Sandler e a gente já pensa em comédia. Mas não tem comédia no filme. A história de um cara que tenta fazer de tudo para dar o melhor para sua família e para ter o melhor para ele também. Porém, tem uma cena no filme que me chama muita atenção. Eu vou dar um spoiler aqui, mas é para você ver isso daí, tá? E prestar atenção nessa parte, que eu fiquei intrigado com essa parte. À noite, eles jantam junto, eles comem junto na mesa, de manhã tomam café junto, entendeu? Mas na hora de dormir, ele vai embora. Ele não mora na mesma casa que a esposa dele. Mas por que ele faz isso? Para os filhos dele. Para os filhos dele tendo a consciência que o papai e a mamãe tá bem. Até então que ele vai sair de casa, ele passa num lugar e fala assim, não, meu filho, espera aqui no carro que o papai vai pegar o negócio aqui. Aí quando o moleque sai e vai atrás dele, ele percebe que o pai dele tem outra mulher. E que ele mora em outro lugar. Aí o filho dele começa a entender. Mas só que aqui na comunidade onde que a gente mora, na comunidade carente, o que acontece? Quando você está passando por uma dificuldade com seu marido? Ah, separa. Hein? Esse homem não te merece, não. Ah, essa mulher não te merece, não. Ah, amiga, arruma outro. Esse cara não vai com você, não. Sabe o que acontece? Que a gente pede o conselho para as pessoas que não têm um casamento estruturado. Para as pessoas que não estão com o mesmo projeto de vida. Entendeu? Aí por isso que os ricos perpetuam no poder. Por isso que os caras estão lá batalhando. Que nem assim, um exemplo básico aqui. Bem básico. Cara, viraram para mim numa reunião de classe. Falaram bem assim, Paulo, você quer botar sua filha em tempo integral? Eu falei assim, não quero. E na reunião muitos pais estavam chateados, porque querendo ou não ter uma escola aqui perto de casa, que ficou praticamente quase 20 anos, quase 30 anos, eu acho que estava fazendo até centenário aquela escola ali. E aí muitos pais estavam chateados porque o filho já tinha crescido e não ia poder estudar no tempo integral. E aí entra um negócio chamado lógica e tempo. Porque, querendo ou não, nós sabemos que o governo, o Estado, ele sempre faz o quê? Ele começa uma obra, aí vem a época da política, não, agora a gente vai mexer na obra. Aí daqui a pouco vem outra época da política, agora a gente vai continuar, a gente precisa de mais de um orçamento participativo, só ilusão na cabeça do pobre. E aí o que acontece? Muitos pais estavam chateados que o filho não ia estudar mais, que o filho já estava em outra escola, já não sei o quê. Outros pais estavam querendo saber se poderia as crianças de outro lugar poder estudar na escola. Outros pais já queriam que fosse integral, queria que fosse só meio período. Aí eu falei assim, gente, antes de falar de tudo de tempo integral, acho que eles deveriam terminar a escola. Segundo, eu não vou colocar minha filha em tempo integral. Minha filha vai estudar de manhã, que ela acorda cedo. De tarde, se eu tiver condições, coloco ela no curso, coloco ela para fazer um judô, coloco ela para fazer qualquer outra coisa. Porque há uma grande diferença, uma grande disparidade de tempo integral escola particular e para quem não tem. Aí eu te pergunto, como é que eles vão botar nossos meninos para estudar? Lá na escola tempo integral vai ter musicalização, esporte, atletismo, para saber se os meninos é bom de atletismo. Porque, querendo ou não, na escola hoje, tudo que estão falando o quê? Ideologia de gênero. Entendeu? Então a gente tem que parar para pensar, o que nosso filho é bom? Bom, minha filha é boa em desenho. Nossa, pensa no menino que é bom em desenho. Então o que eu tenho que pensar? Um curso para desenho. Você já percebeu o que seu filho é bom? Você já percebeu que seu filho sabe cantar? Você já percebeu que seu filho sabe fazer uma boa natação? Você já percebeu que seu filho sabe correr bem? Você já percebeu que seu filho sabe pedalar bem? Você já percebeu que seu filho é bom de pesca, bom de vôlei, bom de futebol? Porque, querendo ou não, todo dentro de uma comunidade, as pessoas falam assim, não, a gente vai botar uma escolinha de futebol. Poxa, mas na comunidade só tem escolinha para futebol, todo mundo é bom de futebol. E aí o menino quer jogar vôlei, a menina quer jogar um handball, mas aí não pode, porque não tem todo mundo para fazer isso. Então a gente percebe que a gente está perdendo nossos jovens, nós estamos perdendo os nossos jovens. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo os nossos jovens só indo para o lado do TikTok. Porque a única coisa que os nossos jovens estão conseguindo ver, que está crescendo, tipo assim, dinheiro fácil.
Aí a gente fala assim, não, vai ser TikTok, vai rebolar na frente do celular, vai fazer dancinha de ladinho na frente do celular, mas deixa eu falar uma coisa pra você, nem todo mundo vai chegar, nem todo mundo vai conquistar. O índice de depressão nos nossos jovens, o índice de suicídio vai aumentar de uma forma drástica por causa disso. Porque, querendo ou não, nossos jovens eles não estão preparados psicologicamente. É igual quando eu vejo muitos pais falando assim, minha filha tá namorando, quantos anos tem sua filha? 10, 12, 13, 14. Minha filha de 14 está grávida. Quem é o pai? O menino tem 16. Nós que somos adultos, temos nossos ranca-toco. Tem hora que dá vontade de esganar um ou outro, não é assim? A gente não fala assim, vai pra casa de sua mãe, pra casa do seu pai, a gente não continua, cada um segue sua vida. A gente briga, tem esse ranca-toco. E olha que nós somos maduros, mas a gente tem esse ranca-toco. Imagina adolescente, que não sabe controlar suas emoções, que não sabe controlar sua ira. Imagina. Então a gente tem que parar para analisar o que está influenciando nossos filhos. O que está influenciando a nossa geração. Essa geração que está se formando é uma geração preocupante para eles mesmos e principalmente para nós. Porque, querendo ou não, não vai ter médico na nossa velhice não, gente. Nós poderíamos estar ensinando nossos filhos a fazer medicina, mas ó, a gente vai no SUS ou qualquer coisa do gênero, não tem remédio. Muitos estão trabalhando com má vontade. Muitos professores estão indo lá só para receber o salário, estão cagando e andando para a educação dos nossos filhos. Se a gente não começar a observar os nossos filhos agora, a gente vai perder eles. E tem um livro chamado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury. Eu aconselharia você, papai e mamãe, a ler. Paulo, mas eu não gosto de ler. Cara, uma página por dia. Uma página por dia, não te peço mais nada. Lê uma página. Viu uma página, virou, marcou, pronto. No outro dia, dia 2, leu outra página, acabou, pronto. Entendeu? Porque pais brilhantes, professores fascinantes. Porque os nossos filhos, eles nos imitam. Entendeu? Tem uma canção de Racionais, olha que fantástico, cara. Eu fui criado ouvindo Racionais, mas a letra do Racionais, você tem que filtrar. A pessoa tem que filtrar, porque muita gente não filtra. Seu filho quer ser preto, pá, que ironia. Qual o oposto do tio pai, que tal que você diz? Vai, tenta nego drama, vai, tenta ser feliz. Tomei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Mas é isso, era aquilo que passa e não dizia, entendeu? Ele pega seu filho pelo rádio, ele pega seu filho pela música. E aí o que acontece? Negro Drama é uma história muito fantástica, né? E ali ele vai contando a história, no trecho do clipe dele, ele fala bem assim, eu sempre quis ser jogador de futebol, desde moleque e tal, mas a vida me ensinou a ser diferente. O filho pardo, sem pai, mas o sistema é fogo, o sistema não dá oportunidade. Então nós devemos lutar contra o sistema para proteger nossos filhos. Existe um filme do Will Smith que ele treina as tenistas Williams, que eu vi na Apple TV, e o conselho tutelar vai lá falar com ele, né? Nós estamos recebendo denúncia que o senhor é muito rígido com suas filhas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, nós somos rígidos sim. Porque dentro da nossa casa tem uma advogada, dentro da nossa casa tem uma médica, dentro da nossa casa tem uma tenista profissional. Entendeu? E nós não vamos baixar guarda com elas não, porque tem que ser duro mesmo. Porque o mundo lá fora é duro. Essa ilusão de bebida, essa ilusão de sexo exacerbado, essa ilusão de felicidade, é tudo ilusão. É tudo uma capa, é tudo apenas um papel. É apenas uma fantasia. Porque o jogo é duro. A vida é pesada. E ela é injusta. A vida é para poucos. Para viver. Porque tem muitos que estão sobrevivendo hoje em dia. Trabalha só para sobreviver, para comprar comida, para fazer só pagar o básico. Ele não tem esperança de vida, ele não tem expectativa de vida. E querendo ou não, a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar passando isso também para os nossos filhos. E aí eu gostaria que você refletisse um pouco sobre qual a parte que você influencia seu filho. E se você não está influenciando o seu filho, outro alguém vai estar. Se você não está sendo o herói do seu filho, alguém vai tomar esse papel na sua vida. E aí compete a você, papai e mamãe. Se você quer influenciar seus filhos ou
vai dar como caminho perdido. Mas eu te aconselho muito, lute pelos seus filhos, porque para a gente não tomar decepções depois. E eu vou ficando por aqui. Eu gostaria que essa semana aí você dedicasse essa semana para o seu filho aí, para sua família e começasse a observar. Procure saber o que seu filho é bom, procure saber o que seu filho gosta de fazer no esporte, com algum esporte, alguma coisa de música, de artesanato, qualquer coisa, mas incentiva ele, acredite no potencial dele. Meu mentor, ele sempre falava comigo uma coisa, eu admirava muito, ele falava muito que o poder está dentro de nós. E eu fico imaginando que é uma história que eu gosto muito do Michelangelo, né? Quando ele está batendo na pedra de mármore. Aí eu falo sempre muito dessa história. Vem um desavisado e fala assim, cara, Michelangelo, por que você está batendo tanto nessa pedra de mármore? Ele fala bem assim, para despertar o anjo que está lá dentro. Que aí ele faz aquele ângelo todo. Ele faz aquele desenho maravilhoso numa pedra de mármore. E aí eu te pergunto, o seu melhor está dentro de você. Não está aí fora. Basta apenas alguém despertar e trazer para fora. Quem melhor que o papai e a mamãe? A vida dos professores é para ser assim. Um educador de verdade, ele desperta o melhor dentro do aluno e coloca para fora. Só que hoje não. Hoje não é assim. São poucos professores e mentores que realmente querem despertar o melhor na criança e no adolescente. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus. Tenha uma boa noite, uma ótima semana. Obrigado a todos aí. Fui.